Após o recente apagão elétrico em Portugal, imagine-se obrigado, enquanto especialista, a conceder uma entrevista à comunicação social. Sob pressão, sem acesso prévio às perguntas e sem guião, como é que se prepararia? Neste episódio apresento-lhe um kit de emergência para comunicar com segurança, clareza e autoridade. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e maturidade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Hoje partimos do exemplo do recente apagão elétrico em Portugal e para vos enquadrar, eu estou a gravar este episódio no dia a seguir ao apagão e este episódio vem a propósito justamente de refletirmos sobre um desafio que todos, enquanto especialistas ou enquanto peritos, podemos enfrentar. O que é isso? Sermos chamados a dar uma entrevista num contexto de crise, sem guião nem perguntas prévias e com informação muitas vezes incompleta ou volátil. Então, para nos ajudar nesta situação, proponho aqui um kit de emergência mental que é baseado em 5 perguntas-chave que podemos colocar a nós próprios para nos prepararmos para darmos estas entrevistas em situações de bastante stress. Estas perguntas vão o quê? Vão ajudar a estruturar rapidamente as nossas ideias e garantir que comunicamos com organização, clareza e, claro está, autoridade, porque se nos estão a pedir estas entrevistas é porque nós somos especialistas numa determinada área que, num determinado contexto, vai ser útil e importante para a sociedade que falemos então sobre esse tema. Então é nessa medida que temos que nos apresentar e que nos temos que preparar. Antes disso, porquê aqui esta ideia deste conceito de um kit de emergência para entrevistas? Há aqui 3 fatores importantes, desde logo porque estamos sob pressão e incerteza, ou seja, num apagão, e estamos apenas a falar num exemplo, pode ser noutra situação de crise e noutro contexto, os jornalistas procuram respostas imediatas, há pouco tempo de preparação e há muita urgência. Então, todas as pessoas que são especializadas num determinado tema vão aqui aportar valor, vão esclarecer a população em geral, mas, portanto, estamos aqui sobre situações realmente de ainda informação volátil, com muita pressão e muita incerteza, e, portanto, aqui nós temos que ter um sentido de sermos úteis enfim, às pessoas e à população em geral via a comunicação social. Depois, outra questão importante também tem a ver com a relevância das notícias e, sobretudo, da rádio. Uma palavra muito especial às equipas de rádio que trabalharam neste contexto dificílimo e que, lá está, foram os primeiros, as notícias chegaram via rádio, na maioria da situação, chegam aqui primeiro ao público, criam empatia, criam urgência, mas com informação relevante e que mantém aqui as pessoas informadas quando tudo parece instável. Depois, porque o papel dos jornalistas aqui é extremamente importante nestas situações e uma mensagem muito importante que é: os jornalistas não são adversários, nunca, e nestes cenários muito menos, ou seja, eles são parceiros na missão de informação, de informar, de esclarecer a população. Então, vamos colaborar enquanto especialistas em determinadas áreas, vamos preparar, vamos antecipar com perguntas que vão fortalecer a nossa credibilidade e vão evitar mal-entendidos. Porquê? Porque nós queremos colaborar para o esclarecimento e não para o ruído na informação. Então vamos às tais questões-chave, as tais 5 questões que eu sugiro que faça numa situação destas em que tem que dar aqui uma entrevista sob pressão. Então, a primeira é óbvia, que é: quais são as perguntas que provavelmente nos vão fazer? E aqui, numa situação destas, é criarmos um pequeno inventário inicial que nos permite pensarmos como um cidadão normal o que é que as pessoas iriam perguntar neste determinado contexto. O que é que aconteceu? Quando é que... Estamos aqui a pegar, obviamente, no exemplo de um apagão, mas pode ser outra situação qualquer. O critério aqui, nesta primeira pergunta, é nós pensarmos como um cidadão normal quais são as perguntas básicas que querem ver esclarecidas sobre esta determinada situação, porque é isso que o jornalista vai querer perguntar, são um pouco aquelas perguntas básicas da informação, da situação em si, isto numa situação
primária, obviamente. Portanto, mas essas são a chave, que é as perguntas, o que é que me vão, o que é que a população, o que é que uma pessoa normal me iria perguntar ou quereria saber sobre este tema. Então, este inventário vai então centrar o nosso discurso, mesmo sem saberem a formulação exata, mas vai nos dar aqui já algumas linhas orientadoras. A segunda pergunta tem que ver com o que perguntaríamos nós se estivéssemos do outro lado. Ou seja, nós, e aqui já é um grau acima do conhecimento, ou seja, nós enquanto especialistas, e se estivéssemos no lugar dos jornalistas, o que é que perguntaríamos? Põe-se então no lugar do jornalista, e aqui já é uma técnica que amplia o leque de cenários e ajuda a preparar respostas o quê? Mais completas, o que é um pouco mais aprofundadas, e aqui que nós vamos conseguir então entrar com a nossa expertise, com o nosso conhecimento, ok? Portanto, é aqui a segunda fase digamos, da preparação das perguntas. A terceira questão tem que ver com quais são as questões armadilha que podem complicar a entrevista, ou seja, se do outro lado estiver alguém que queira de algum modo complicar aqui ou colocar-nos algumas questões um pouco mais estranhas, que perguntas seriam essas? Que perguntas são aquelas que nos fariam sair da nossa zona de conforto e de conhecimento? Isto é muito importante porque vai o que é expor aqui os nossos pontos frágeis ou gerar alguma controvérsia, e nós próprios termos a noção de quais são esses pontos frágeis ou as perguntas para as quais nós, ou porque não temos informação suficiente, ou porque não estamos aptos a responder, porque não é exatamente ali a nossa linha de conhecimento, quais são as perguntas que de alguma forma nos causam desconforto e que podem constituir alguma armadilha. É essencial termos noção, a autonoção de quais são essas perguntas e identificá-las, porque depois isso vai nos permitir criar respostas ajustadas, ok? A quarta pergunta é: que temas é que gostaríamos de evitar, que é um bocadinho diferente da anterior, ou seja, são perguntas de temas periféricos, ou seja, reconhecer aqui que há questões que não têm que ver exatamente com a sua área de conhecimento direta, mas que saltam para zonas e temas periféricos. Vamos dar um exemplo, eu sou especialista, vamos pegar aqui no exemplo do apagão, eu de alguma forma tenho conhecimento técnico na área da eletricidade, vamos supor, mas estamos a perguntar alguma coisa relacionada com decisões políticas ou decisões que não têm que ver com a nossa área. Estes são os temas periféricos que nós temos que conseguir identificar, não só porque fogem da nossa área de conhecimento, não é só isso, é porque são precisamente periféricos e que podem trazer aqui temas ou situações incómodas se nós respondermos a elas. E, portanto, também temos que estar aqui, e lá está, é o passo seguinte da pergunta anterior, é ainda mais aprofundada. A última questão tem que ver com o que podemos ou o que sabemos sobre o perfil dos jornalistas ou dos órgãos de comunicação social que nos estão a entrevistar. É óbvio que nestas questões que nós estamos muito sobre pressão, é por vezes difícil conseguirmos ter aqui acesso a muita informação, mas nós percebermos qual é o órgão de comunicação social, eventualmente qual é o jornalista ou a rubrica para a qual vamos falar, vai nos permitir ter a noção, por exemplo, se nós vamos ter que utilizar uma linguagem um pouco mais simples para que a população em geral possa compreender de uma forma mais fácil, digamos assim, ou se, por exemplo, é um jornalista que tem uma rubrica específica na área da energia, na área da sustentabilidade, vamos para em alguma área que tenha que ver com um tema um pouco mais concreto e mais aprofundado sobre a área para a qual eu vou falar. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha ou deva utilizar uma linguagem mais aprofundada, mais robusta, explicações mais técnicas. Então, isto é importante. Porquê? Para que possamos ajustar a linguagem e os termos que vamos utilizar na entrevista que vamos dar. Então, explicar ainda que neste processo não se gera aqui uma lista definitiva de perguntas, mas sim estimativas ou ideias que nos podem ajudar a estruturar a nossa linha de pensamento e o nosso discurso e reduzem o risco de imprevistos, ok? Portanto, e sistematizando em jeito de conclusão,
Para enfrentarmos uma entrevista de alto risco, sem guião, sob pressão, basta então recorrer a este kit de emergência mental, como eu lhe chamei, que é baseado então nestas 5 perguntas. Muito rapidamente, quais são elas? Quais são as perguntas que provavelmente nos vão fazer, o que perguntaríamos nós se estivéssemos do outro lado, quais são as questões armadilha que podem complicar a entrevista, que temas periféricos gostaríamos de evitar e, por fim, o que sabemos sobre o perfil dos jornalistas e do órgão de comunicação social que nos entrevistam. Lembrem-se, por último, que os jornalistas e os meios de comunicação são aliados na divulgação de informação rigorosa. Se estivermos aqui bem preparados, comunicamos com confiança, com autoridade e contribuímos, que é o mais importante para manter o público esclarecido aqui neste tipo de situações. Espero que este kit de emergência mental vos tenha sido útil. Muito obrigada por me ouvirem e até ao próximo episódio. E como destaque deste episódio, deixo-lhe a sugestão deste livro. Obviamente, se quer desenvolver as suas capacidades aqui de comunicar, é precisamente o Comunicar com Clareza e Confiança, de Ross Atkins, da editora Bertrand, que nos traz aqui uma série não são dicas, são mesmo exercícios práticos que nos ajudam a comunicar, a dar entrevistas, não só à comunicação social, a fazer determinado tipo de apresentações. Recomendo muito, é um livro muito prático para quem quer efetivamente trabalhar e desenvolver estas capacidades de comunicação. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!